Boas, malta! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Já sabes, se não és inscrito no canal, inscreve-te aí para estares a par de todos os meus vídeos que eu faço. Venho aqui esclarecer uma dúvida, explicar-me melhor e também dizer números reais, porque eu no antigo vídeo que fiz sobre quanto pago de leasing troquei-me bastante, porque eu inicialmente fiz a proposta para um GTR Track Edition, só que não foi aceite e depois fiz para o meu, que é o que eu tenho, que é a versão normal, que é o Black Edition. E eu, entretanto, no vídeo troquei os valores todos, troquei os preços de um com valores residuais do outro, e agora estou aqui com a folha. Não vou tirar fotografia à folha porque tem dados do carro e dados meus que não podem ser divulgados, mas tenho aqui os valores todos à minha frente para dizer tudo tintim por cêntimo. Em relação ao vídeo, eu não vou apagar o outro vídeo, mas vou deixar aqui uma retificação a explicar tudo. E é assim, vou também esclarecer mais um bocadinho sobre a história dos leasings, que houve aqui comentários a dizer o que eu devia ter falado, e concordo plenamente e agradeço. E desde já agradeço os vossos comentários porque estão sempre a ajudar. E é assim, um leasing, para já vou diferenciar um leasing de um crédito por um carro. Um leasing, nós somos obrigados a fazer um leasing na própria marca. Se eu compro na Nissan, tenho que fazer o leasing na Nissan. Se compro na Porsche, tenho que fazer o leasing na Porsche. Se compro na Audi, tenho que fazer na Audi, como é normal. E se for um crédito para um carro, eu posso fazer o crédito no banco que eu quiser. O bem que tem de ser de um crédito é que eu, por exemplo, agora se tivesse comprado o meu Nissan GT-R com crédito num banco, sem ser na Nissan, eu poderia vender o carro a qualquer momento. Eu podia vender o carro se eu quisesse já amanhã, sem ter que dar justificações à Nissan. Porque o carro era meu, estava em meu nome. O que eu tinha que pagar na mesma era o crédito ao banco. E eu, como tenho um leasing na Nissan, não tenho um crédito num banco, sendo leasing eu não posso vender o carro a ninguém. Eu, se quiser entregar o carro por algum motivo, eu sou obrigado a entregá-lo à Nissan. E ponto. É a diferença do crédito e do leasing. Pelo que eu me informei antes de fazer o leasing, o crédito tinha os valores de juros mais altos. Eram um bom bocado mais altos e saía bem caro ao fim do crédito. Sendo assim, eu fiz o leasing com uma taxa de 3,9 de juros. A taxa é 3,9 de juros. Fiz um leasing a 5 anos. O carro, passando agora a valores exatos, isto é, valores exatos. O carro custou 135.540 euros, já com um desconto de 1.000 euros. Porque senão era 136.540. Mas consegui tentar negociar alguma coisa, não foi muito, mas fizeram-me um desconto de 1.000 euros. Ou seja, o preço do carro à compra são 135.540 euros. Eu não vou meter aqui no vídeo porque vai ser um vídeo sem edições, sem nada, mas se quiserem escrevam aí, mas eu tenho aqui as contas todas para vocês depois verem, ou se quiserem até posso pôr uma foto. 135.540 de entrada. Eu dei 40.000 francos. No outro vídeo eu disse que tinha dado 20.000 francos, mas foi porque foi a primeira proposta de leasing que eu lhes fiz, que me perguntaram o valor que eu estava disposto a dar de entrada, e eu disse que só queria dar 20.000, mas depois ia ficar a pagar mais por mês, e para reduzir isso eu dei mais de entrada. Mas para o leasing ser aceito eu só necessitava dar, acho que era 12.000 e qualquer francos. Mas eu dei bastante mais por causa de reduzir a prestação mensal. Sendo assim, o carro custava 135.540 euros, dei 40.000
de entrada, fiquei a dever apenas 95.540 francos. Foi este montante, os 95.540 francos, que eu fiz o leasing. Foi o que eu fiquei a dever do carro. Portanto, a partir daí, agora tenho depois um valor residual, que é um valor que eu, quando chegar ao fim dos 5 anos, irei ter que pagar esse valor residual se quiser ficar com o carro, ou então entrego o carro à Nissan. Ok? Eu de prestação por mês, é o que eu estou a pagar de leasing à Nissan por mês, estou a pagar 855,25 cêntimos por mês. É o quanto eu pago por mês ao carro, à Nissan, quer dizer. Eu no outro vídeo arredondei um valor maior, falei em 900 euros mensais, para falar de números redondos, mas exatamente são 855,25 cêntimos. Isto vezes, este valor vezes 60 meses, que é os 5 anos, vai-me dar um total de 51.315 francos, que paguei ao fim de 5 anos. E agora, o que falta depois, e atenção, que este leasing que eu tenho aqui já está incluído um seguro, que o seguro custa 45 francos, mas esse seguro já está incluído no preço do leasing, que é um seguro caso eu fique doente ou tenha um acidente que fique muito tempo de baixa sem ir trabalhar. Esse seguro, se eu estiver imaginando que eu estou de baixa 6 meses, os primeiros 3 meses que eu tiver de baixa, sou eu que pago a prestação do leasing. Eu tenho que pagar a prestação do leasing. Mas após os 3 meses, se eu tivesse muito tempo de baixa, 1 ano ou 2, o 2 também já estou a abusar, mas se tivesse mais 6 ou 7 meses de baixa, este seguro é que ia pagar a prestação do leasing. Ia pagar esse valor. Este seguro também tem uma coisa boa, que é, imaginando que eu destruo o carro num acidente que tenha que, Deus queira que não, mas no pior das hipóteses que eu tivesse um acidente que o seguro desse o carro como perda total, o meu seguro do carro supostamente ia-me depois dar o valor consoante o valor que o carro valia no mercado, digamos assim, mas este seguro que é, se formos a ver, é uma complementar, iria-me dar o dinheiro que o carro custou. Ou seja, se eu amanhã ou assim tiver um acidente com o carro, mas o carro já só valer 60.000 francos, estou a falar valores hipotéticos, o carro, este seguro que tenho, que está incluído no leasing, iria-me dar os 135.540 francos, que foi o que o carro custou. Iria-me dar o dinheiro na totalidade. Não ia dar o dinheiro na totalidade, porque o dinheiro dos juros eu não ia ter, ia perder esse dinheiro. Mas pronto, é só para vocês ficarem a saber que tenho esse seguro incluído no leasing. E, tirando isso, tenho o valor residual final de 62.348 euros. Mais uma vez explico, para quem não sabe o que é o valor residual, é um preço que tem que se pagar ao fim, é o que falta a pagar ao carro, ao fim dos 5 anos do leasing. E esse dinheiro tem que ser pago, se nós quisermos ficar com o carro. E agora vocês me dizem, 62.000 euros, estou a falar em números redondos já, 62.000 euros é muita massa. É sim senhora, mas há possibilidades para isto. Quando chegar ao fim dos 5 anos, aí irei, se não houver a possibilidade de pagar esse dinheiro, há outras possibilidades, que é fazer um crédito para estes 62.000 e qualquer coisa francos, fazer um crédito ou fazer uma prolongação do leasing. Ou então posso entregar o carro à Nissan e acabou o assunto.
O carro fica para eles e pronto. E eles depois fazem o que querem com ele. Agora, somando estes valores todos, vocês já devem estar aí a fazer cálculos, mas eu já tenho aqui tudo somado. Os 40 mil que eu dei de entrada, mais os 51.315, que é o que eu pago durante os 5 anos ou 60 meses, que é o leasing que eu pago, as prestações, dá 51.315, mais os 62.348, que é o valor residual, vai-me dar 153.663 francos. E vocês dizem, então, mas isso agora, este que tu vais pagar ao fim dos 5 anos, é muito mais que o valor do carro. Pois é, eu vou pagar 153.663 ao fim dos 5 anos, é quanto o carro me vai custar, e o carro só custava 135.540 francos. Há 18.123 francos de diferença. Malta, é normal que a Nissan não faz leasings, nem faz, ou um banco não fazem leasings ou créditos sem ter benefício. Estes 18.123 francos vai ser o benefício da Nissan por fazer o leasing. É o, digamos que são os juros que eles vão ter. Vão ganhar em 5 anos 18.123 francos. É muito dinheiro, pois é, malta, mas se não fosse o leasing, eu e muita gente não tínhamos carros destes. Supostamente vocês ou os vossos pais têm uma casa e quase de certeza tiveram que fazer um crédito para construir a casa ou comprar a casa, e nesse crédito vocês têm que pagar juros ao banco, como é óbvio. Por isso, malta, penso que desta vez já me expliquei melhor. Outra coisa que vou aqui acrescentar que não acrescentei. Eu, se quisesse, imaginando que eu agora ao fim dos 5 anos quisesse entregar o carro à Nissan, o carro só podia ter no máximo 50.000 km. No máximo. Porque eu só posso fazer, no máximo, por ano, só posso fazer 10.000 km. Quer dizer, eu posso fazer os quilómetros que eu quiser, não é? Imaginando, não importa, eu se quisesse entregar agora o carro, agora neste momento, o carro tem pouco mais de um ano, queria dizer que eu pouco mais de 10.000 km tinha que ter no carro. Se não, há uma taxa, não sei quanto é que é, mas por cada quilómetro que passe desses 10.000, se for um ano, mas falando nos 5 anos são 50.000 km máximos que eu posso fazer. Imaginando que eu chegava lá, não tinha possibilidades de ficar com o carro e entregava o carro à Nissan. O carro, se tivesse 60.000 km, ia ter 10.000 km a mais do que estava no contrato. Eu tinha que pagar, não sei quanto é o valor, mas sei que é muito caro. Não sei se chega a ser 60, olha, não sei, não vou estar a dizer, mas sei que é um valor muito caro mesmo. Ia ter que pagar, por cada quilómetro a mais, ia ter que pagar um X, imaginando que fosse 1 euro ou assim por cada quilómetro a mais, que eu até penso que seja mais, mas não quero estar a dizer asneiras, por isso não vou estar a dizer. Mas imaginando que fosse 1 euro, o carro tinha 10.000 km a mais, eu ia ter que entregar o carro e ainda pagar à Nissan 10.000 euros a mais. Não tenho a certeza no valor, por isso não quero estar a falar nisso, mas é só para que vocês compreendam que eu tenho um contrato com eles, que é, digamos que é como os seguros que existem em Portugal, que eles perguntam, então em quantos quilómetros é que você pensa fazer por ano? Para vocês terem uma ideia. E pronto. De resto, acho que desta vez está bem explicadinho. Os valores batem todos certos. Desta vez tenho aqui a folha, como vocês podem ver, à frente da RCI Finance, que é quem faz o leasing à Nissan. Se formos a ver, é uma empresa que trata disso. E está aqui tudo bem explicadinho. Tenho aqui os números todos à minha frente. Falei ao pormenor, cêntimo por cêntimo. Por isso, espero que tenham gostado. Eu sei que o outro vídeo está muito confuso, mas este já vos
esclarece tudo, é um vídeo maior, mas para explicar as coisas como devem ser e tintim por tintim explicar os pormenores de como funciona um leasing, como funciona tudo, tem que ser assim. Por isso, malta, espero que tenham gostado. Já sabem, deixem o vosso like, deixem um comentário a dizer o que é que vocês acham do leasing, das histórias de leasings, créditos e o que é que vocês acham, ideias futuras de vídeos futuros, o que é que vocês gostavam de saber, que eu estou a ler tudo, estou a ler os vossos comentários todos e respondo a toda a gente, ou entrem em contacto comigo no Instagram ou por aí. Já sabem, fiquem por aí, malta, até à próxima.